Olá, o debate está no ar, estamos ao vivo no Facebook do Futura e na TV é toda terça às 9 horas da noite. Ou ainda, se você preferir, encontra todas as nossas edições lá no Futura Play. Bom, hoje é 14 de março de 2019. Essa data em que estamos gravando este programa marca um ano das mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O assassinato da quinta vereadora mais votada pelo município do Rio de Janeiro, eleita para o mandato em defesa das mulheres, dos moradores de favelas, das populações negra e LGBT, escancarou para o mundo a situação de quem dedica a vida à luta por causas sociais no Brasil. Somos o país que mais contabiliza mortes de defensores dos direitos humanos e causas ambientais, segundo a organização Global Witness. Atualmente, 423 pessoas estão no programa de proteção à testemunha e defensores dos direitos humanos do governo federal. E o debate de hoje, então, tenta entender, junto com você e com as nossas convidadas aqui no estúdio, por que a defesa dos direitos humanos se tornou algo tão perigoso por aqui. Então, fique com a gente que o debate está começando. O Brasil lidera o ranking de países com mais ativistas de causas sociais e ambientais assassinados no planeta. No levantamento, publicado pela ONG Global Witness no ano passado, o país aparece na frente de Filipinas, Colômbia, México e República Democrática do Congo. Devido ao crescimento do discurso de ódio, a Anistia Internacional pediu em janeiro para que as instituições brasileiras assumam a responsabilidade de proteger liberdades e direitos humanos no país. De acordo com a instituição, o ambiente político atual aumenta a vulnerabilidade de quilombolas, indígenas, mulheres, negros e da população LGBT. A ONU indica que meninas, mulheres e pessoas em não conformidade de gênero que defendem causas sociais têm sido vítimas de ataques ao redor do mundo. Um relatório da entidade mostra que declarações misóginas, sexistas e homofóbicas por parte de líderes políticos têm proporcionado um aumento no número desses atos de violência. Pois é, diversas manifestações estão agendadas no Brasil e no exterior também para cobrar explicações da justiça após um ano das execuções de Marielle Franco e de Anderson Gomes. Em Genebra, na Suíça, a Organização das Nações Unidas acabou de divulgar um comunicado em que pede esclarecimentos sobre o caso. Então, já abro o nosso programa chamando agora o Jamil Chad, que é jornalista e correspondente do portal UOL, que está lá em Genebra e conta pra gente como os últimos desdobramentos do caso foram recebidos pelas autoridades internacionais. Então, Jamil, bem-vindo ao nosso debate. Quero já começar perguntando para você o que a ONU diz nesse comunicado. Olha, muito obrigado pelo convite e, de fato, a ONU que acompanha esse caso desde o começo, hoje soltou um comunicado em que aponta que prender os ex-policiais suspeitos aí de ter participado da operação do assassinato de Marielle Franco não é suficiente. O que a ONU deixa muito claro, os relatores da ONU deixam absolutamente claro, é que o Brasil não pode deixar de investigar quem seriam os, entre aspas, responsáveis intelectuais pelo crime. Ou seja, quem é que mandou matar? A ONU deixa muito claro que se isso não for feito, e se a investigação terminar com, por exemplo, esses suspeitos pela execução, a impunidade prevalece. E a ONU também faz questão de dizer de colocar um elemento bastante claro. Não se trata aqui de privilegiar uma investigação em relação a uma só pessoa. O que a ONU deixa muito claro é que, no caso de Marielle, ela representa, na verdade, um ataque à democracia e, principalmente, um ataque a todos os defensores de direitos humanos no Brasil. Então, a mensagem é muito clara. A mensagem não é em relação à pessoa só da Marielle, mas ao símbolo que ela representa num país, como vocês citaram aí, muito mais violento do que apenas um caso. Pois é, como você mencionou, recentemente foram presos 2 suspeitos aqui no Rio de Janeiro do envolvimento. A pergunta que se faz ainda é quem mandou matar, né? Como você bem disse. E como é que essa notícia dessas prisões recentes repercutiram na imprensa e nos governos aí na Europa? De fato, foi uma ampla cobertura da imprensa internacional, com muitos comentários no sentido de que sim, isso é um avanço, sim, finalmente
existe algum tipo de resultado em relação à investigação, mas todos apontando para a mesma direção, de que a investigação, primeiro, não pode terminar ali, e dois, não há como dizer que o caso está encerrado apenas por esse ato. O que nós vimos foi a imprensa internacional colocar muita ênfase, mas muita ênfase mesmo, em relação a um envolvimento, talvez, inclusive, das milícias em relação a esse caso. E você tem aqui, na própria ONU, no Conselho de Direitos Humanos, uma cobrança muito grande em relação ao Brasil. Isso foi muito claro, inclusive, já na semana passada, quando a ministra de Direitos Humanos, Damares Alves, esteve por aqui, fez o seu primeiro discurso internacional e não citou o caso de Marielle no seu discurso. Ela tinha 10 minutos, falou de vários assuntos, mas não falou de Marielle. Isso chamou muito a atenção, tanto dos governos como das ONGs internacionais. Pois é, Jamil, e um protesto foi organizado aí na Suíça para chamar atenção sobre esse caso. Eu sei que você vai cobrir logo mais, né, esse evento também, mas quais grupos fizeram essa mobilização por aí? Olha, são basicamente grupos locais, grupos aqui de Genebra, de mulheres brasileiras, mas também estrangeiras, sindicatos. A gente teve Infelizmente hoje temos aí uma chuva bastante grande e também um frio bastante intenso que acabou afastando, mas mesmo assim cerca de 40 pessoas estavam hoje na manifestação. E, Jamil, o episódio e a falta de esclarecimentos por parte das autoridades brasileiras, você acredita que isso prejudica a imagem da justiça brasileira no exterior? Bastante. Isso não sou eu que estou dizendo, é a própria avaliação que muitos dos órgãos da ONU fazem. Vou dar só um exemplo. Ao longo desse ano, né, não foi apenas hoje que a ONU emitiu esse comunicado, a ONU tem mandado cartas sigilosas ao governo brasileiro cobrando explicações. E por várias ocasiões, a resposta do governo brasileiro é de que a investigação é sigilosa e, portanto, não há nada a ser dito por enquanto. Isso deixou, no caso da ONU, uma impressão muito ruim, principalmente porque se trata, obviamente, como a gente já tinha dito, de um caso simbólico, de um simbolismo muito grande. O que a ONU quer não é só que você tenha uma resposta em relação a Marielle, mas, acima de tudo, o que é que está sendo feito para garantir o trabalho em geral de defensores de direitos humanos, não só nas grandes cidades ou nas comunidades de periferia das grandes cidades brasileiras, mas também na Amazônia, na questão indígena, quilombola, enfim, vários outros aspectos que também preocupam. Então, você tem aí um caso, obviamente, muito simbólico, mas que tem uma repercussão muito maior do que ele. Muito bem. Jamil Chad, jornalista, correspondente do UOL, conversando com a gente diretamente de Genebra, na Suíça. Muito obrigado pela participação aqui no nosso debate de hoje. Bom trabalho para você. Obrigado. Muito bem. A gente volta aqui para o estúdio, então, trazendo a nossa discussão para repercutir um pouco mais desses assuntos com as nossas convidadas. Primeiramente, quero apresentar a Melisandra Trentin, que está aqui ao meu lado, é coordenadora da Organização de Direitos Humanos Justiça Global. Obrigado, Melisandra, pela presença aqui com a gente. Eu que agradeço. E quero já perguntar para você como é que as autoridades internacionais, de acordo com o ponto de vista da Justiça Global, como é que vem acompanhando esses dados e por que há tantas mortes, né, de quem se dedica a defender os direitos humanos no Brasil? Bom, é uma pergunta que é complexa, né? Ela envolve diversos aspectos. Por que existem tantas mortes no Brasil? Como o Jamil Chad já disse, né, isso prejudica imensamente a nossa imagem internacionalmente, né, a imagem do Brasil. Isso não é de hoje. Apesar do Brasil ter sido vanguarda na criação de uma política pública de proteção a defensores e defensoras, a gente tem um programa de proteção desde 2007, né, desde a ocasião da morte da Dorothy Stang, né, a gente já vem construindo uma política de proteção. Porém, hoje o Brasil é o país que, paradoxalmente, mais mata defensores de direitos humanos. Então, quer dizer, a gente tem um quadro geral da prestação de direitos que ele não é garantido. Então, por que essas pessoas morrem? Porque elas lutam para garantir direitos humanos, né? Para garantir a dignidade humana. Então, enquanto a gente não conseguir trabalhar causas estruturais, causas estruturantes, né? A gente não vai também conseguir proteger
os defensores e defensoras. Então, enquanto a gente não conseguir titular terras, demarcar terras, fazer reforma agrária no Brasil, teremos pessoas lutando por isso. E quem se contrapõe a esse quadro geral de retrocesso que a gente vive, infelizmente ainda hoje é morto, mas não só morto, é criminalizado, desqualificado, ameaçado, vigiado, né? A gente tem aí diversos tipos de ataques e a morte a gente vai falar de alguns desses tipos de ataques ao longo desse programa e quero apresentar também aqui com a gente está a Rayana Falcão. Obrigado pela presença, Rayana. Ricardo. Ela é coordenadora do Programa de Proteção à Testemunha e Defensores dos Direitos Humanos do Governo Federal. E aí pergunto para você, Rayana, como representante do governo, o que tem sido feito no Brasil para tentar diminuir esse número de mortes envolvendo ativistas de direitos humanos? Bem, a gente tem à disposição, né, um programa de proteção, hoje, proteção a testemunhas e defensores de direitos humanos, na estrutura do Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos. E o programa é uma política pública que precisa de ser demandada. Então, primordial, o primeiro passo nesse contexto todo que a gente tem é que esses casos de pessoas que estão ameaçadas, né, as pessoas que estão ameaçadas precisam trazer esses dados ao nosso conhecimento para que possibilite a adoção de alguma medida. Então, alguns casos, infelizmente, antes mesmo de serem demandados ao programa, acontece o pior, né? As pessoas são executadas, assassinadas, então não é possível que se faça algo antes para evitar, né, tomar qualquer medida preventiva ou paliativa ante o contexto de ameaça da pessoa. Mas para o cidadão que está em casa tentar entender quais são essas medidas, por exemplo, a partir do momento que alguém faz uma denúncia para o governo que, enfim, está sendo ameaçado por ser um defensor dos direitos de causas ambientais, dos direitos humanos, que seja, quais são as principais medidas tomadas a partir desse momento da denúncia? Então, o programa ele é um instrumento de uma política de proteção a defensores de direitos humanos existente, que foi estabelecida por meio do Decreto 6.044, já em 2007. Como a Melisandra bem pontuou. E esse programa, esse instrumento, ele promove articulações, tem a adoção de algumas medidas concretas, mas o primordial, o objetivo principal do programa é fazer com que os órgãos que podem atuar nas causas estruturais dessas ameaças, que esses órgãos atuem, né, que eles façam o trabalho deles. Então, o programa ele não tem possibilidade, por exemplo, de criar uma estrutura de vigilância ou policiamento ostensivo. Isso será sempre demandado por meio do programa à segurança pública dos estados, né, e dependendo do caso, em âmbito federal, digamos, né, uma polícia federal, por exemplo. Então, a adoção de medidas, ela requer que esses órgãos atuem nas suas competências e além dessa articulação, que é, né, um universo que a gente tem dentro dessa ação, o programa ele também promove ações de visibilidade para visibilizar a luta dessas pessoas. Muitas dessas pessoas estão no coração da Amazônia, né? 80% dos nossos casos são pessoas que estão atuando no direito à terra e território e povos indígenas e quilombolas, então também é o maior número de mortes, né? Então coincide. Também é uma população que está com difícil vulnerável. Acesso, né? Vulnerável, Muito longe vulnerável. dos grandes centros. Sim. Então, nesse caso, a gente procura esses órgãos que têm a competência para atuar na causa que está gerando a ameaça, nessa causa estrutural, como foi bem pontuado no início. Pois é, um encontro na Casa Pública aqui no Rio de Janeiro lembrou também as mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A Marielle, né, negra, lésbica abertamente, criada na favela da Maré, aqui no Rio. Ela era uma parlamentar reconhecida pela sua atuação na área dos direitos humanos, principalmente. E esse evento discutiu também como a defesa de causas sociais tem sido tratada na imprensa e na política brasileira. E a nossa equipe foi até lá para conferir um pouco mais do que aconteceu, então a gente assiste agora. O debate veio até a Casa Pública, um centro cultural de jornalismo aqui no Rio, para acompanhar uma conversa sobre o caso Marielle Franco. O assassinato da vereadora completa 1 ano no dia 14 de março. A gente tem promovido uma série de eventos aqui que se chamam conversas públicas. Neste espaço, a gente traz jornalistas para entrevistarem ao vivo especialistas e outros jornalistas sobre questões de grande interesse nacional. O caso da Marielle, que vai ser discutido hoje, é um tópico que a gente está tentando desvendar já há um tempo, né? E a ideia seria discutir o andamento desse caso que segue sem conclusão.
Durante a sua participação na conversa, a deputada estadual do PSOL RJ, Mônica Francisco, destacou o papel das redes na defesa de ativistas e nas denúncias de violações contra os direitos humanos. O quanto hoje, na Alerj, o discurso de ódio contra a imprensa, ele foi veiculado, acho que cola numa plateia sedenta de justiçamento e que também odeia a imprensa, enfim. Mas fazer uma menção aos medialivristas, aos coletivos de mídia que estão nas favelas. Acho que tem cada vez mais ganhado protagonismo nesse processo. Trabalhar com essa relação de jornalismo investigativo é um tanto complexa, né? O que a gente faz? A gente aprofunda a informação ao máximo, escutando todo tipo de fonte, procurando do policial, que você já ouviu falar que é o corrupto, do policial honesto, das pessoas envolvidas, dos moradores naquelas regiões. Então, assim, é um trabalho complexo de colher dados em vários pontos, é o principal. O que a gente percebe hoje é que essa questão de direitos humanos, ela está sendo tratada de uma maneira equivocada, estereotipada. Quando se fala o tempo inteiro de direitos humanos, defesa de criminosos, enfim. Há uma mistura, há uma dificuldade de entendimento das pessoas, principalmente do padrão médio das pessoas, e isso gera uma dificuldade grande de trabalhar. Pois é, e o caso de Marielle também põe em evidência a atuação das chamadas milícias, né? Então queria ouvir de vocês também como é que esses grupos paramilitares têm atuado para prejudicar, muitas vezes, o trabalho de quem luta pelos direitos humanos, Melisandra. Bom, eu acho que é um conjunto também de fatores aí. A gente tem as milícias, a gente tem o próprio Estado, né? A gente tem um fundamentalismo religioso, a gente tem atores privados como grandes empresas, existem vários, para não colocar somente na conta das milícias, né? Que é um ator muito importante, mas a gente tem aí um conjunto de atores que hoje a gente pode denominar, identificar como atores que fazem esses ataques aos defensores de direitos humanos. Então, quando a gente tem, por exemplo, um grande projeto na Amazônia, né, já foi falado aqui diversas vezes que defensores ambientais, defensores de terra e território estão no centro aí dessa questão da proteção, né, ou da não proteção. Então, se você tem um grande projeto de uma grande empresa, isso gera ameaças a defensores de direitos humanos. Se você tem um fundamentalismo religioso, e aí todas as pautas, né, feministas, por exemplo, a questão do aborto e outras, também gera desproteção. A questão das milícias e o próprio Estado, né, instituído, enfim, mesmo o Estado ainda estando na condição de garantidor também dos direitos humanos e da própria, chefiando e liderando a própria política de proteção, mas ainda o principal violador desses direitos também. E as milícias estão no meio aí desse jogo, né? Porque elas são atores que vão misturar aí o privado com o público, né? E de maneira muito criminosa e perversa. Mas eu queria ouvir da Rayana nesse sentido, né? O Programa de Proteção Federal tem muitos ativistas ameaçados por milícias, isso chega muito até vocês. E uma pergunta também importante, a gente fala muito sobre milícias aqui no Rio de Janeiro, mas isso também acontece em outras regiões do Brasil? Olha, no programa, falando de casos que são acompanhados, não são muitos, né? Eles não representam um dado muito extenso, muito relevante no sentido quantitativo. A maior, 82, atualmente, né, dos 423 que você mencionou, 82% é dentro daquela temática, terra e território, e aí os outros 18% se diluem em outras causas, né? Então, assim, defensores que atuam especificamente nessa área não têm chegado ao programa. Sabemos que existem, sim, pessoas que têm essa atuação, né, nos diversos lugares, mas esses casos não chegaram a ser demandados para o programa, de forma em grande quantidade, digamos. Pois é. E também por conta de ameaças de morte, Jean Willis não assumiu o novo mandato na Câmara em Brasília. O risco que o então deputado federal corria fez com que a Corte Interamericana de Direitos Humanos pedisse que o Estado brasileiro garantisse a integridade do parlamentar. Mas o Jean afirma que a falta de providências efetivas do governo motivou a sua saída do país. Então a gente vai entender um pouco mais sobre essa situação agora. O
ex-parlamentar Jean Willis participou de uma conferência que reuniu defensores dos direitos humanos em Portugal no mês passado. Reeleito para o terceiro mandato como deputado federal em 2018, Jean decidiu deixar o país em janeiro e não tomou posse no cargo. Militante de causas sociais e homossexual assumido, ele chegou à Câmara dos Deputados em 2011. O parlamentar relata ameaças de morte desde o ano passado e afirma que, por isso, buscou proteção na Europa. Mas no evento em Coimbra também houve tentativas de boicotar a participação do brasileiro. Mesmo assim, o ex-parlamentar prosseguiu e foi aplaudido ao conseguir concluir. Eu agradeço a equipe de colaboradores que esteve junto ao Jean Willis nesse evento, nos enviou esse material diretamente da Europa. E a Lorena Alves e o Anderson Borboleta, me diz aqui a minha produção. Bom, e eu queria saber em relação a essa demanda do Jean Willis, como isso chegou até o Serviço de Proteção ou não chegou, quais foram os encaminhamentos a partir dessa denúncia? Olha, eu não... Enfim, vamos falar. O caso do Jean não chegou formalmente ao programa de proteção. O Jean pessoalmente, né, no exercício do seu mandato, ele demandou vários casos ao programa, então ele tinha um conhecimento, mas o caso dele não chegou formalmente ao programa, né, especificamente. Inclusive, algumas das medidas que ele já tinha prerrogativa, né, que ele já exercia por conta do mandato como deputado federal, extrapolavam as medidas que o programa poderia adotar, por exemplo. Então, ele falou já abertamente que ele tinha carro blindado, enfim, e outro aparato de segurança que o próprio programa não poderia fornecer. Mas o caso dele não chegou a ser demandado para o programa de proteção. Uhum. Quando o governo brasileiro recebeu um comunicado, né, da OEA, na verdade, uma medida cautelar já otorgada em favor do Jean, ele já, pouco tempo depois, indicou, né, que queria se retirar do país, e aí não chegou o caso formalmente para a gente. Pois é, Melisandre, como é que a Justiça Global acompanha ameaças e casos como o do ex-deputado Jean Willis? Então, eu acho que é importante dizer, assim como Jean Willis, outras figuras públicas, né, muito importantes, simbólicas na luta por direitos, estão fazendo essa opção, né, por deixar o país. Eu acho que é uma opção também política, né, uma afirmação política do estado de coisas que a gente vive hoje, né, do baixo grau democrático que a gente tem experimentado no Brasil hoje. Então, eu acho que é importante dizer que, independente da existência ou não de um programa de proteção no Brasil, eu acho que essas saídas, né, essas pessoas que estão deixando o Brasil, e agora Márcia Tiburi, enfim, tem outros, né, que estão... Eu acho que é uma tendência, uma coisa que a gente vai começar a assistir de agora para frente, talvez até com maior recorrência. Eu acho que isso independe da questão do programa. Eu acho que a gente está falando aí de questões democráticas, né? Essas pautas que o Jean defende, sempre defendeu, né? O fato dele ser homossexual, assumido. E tudo isso, eu acho que são fatores que a gente precisa encarar de frente, né? Hoje em dia, no Brasil, as pessoas se declararem homossexual, pessoas que são negras, mulheres, indígenas, quilombolas, essas pessoas correm alto risco e aí não há programa de proteção que dê conta. Eu acho que a gente também tem que ter um olhar um pouco mais amplo para o estado de coisas que a gente está vivendo. Okay. Né? O que está acontecendo com a democracia no Brasil e por que essas pessoas se sentem inseguras e resolvem, então, fazer a militância a partir de um outro local. Né? É o que a gente tentou descobrir falando com o Jean Willis. Ele ainda está fora do Brasil, está na Europa e é de lá que o ex-deputado federal enviou um depoimento exclusivo para a gente aqui do debate sobre essa decisão dele de por que ele decidiu sair do Brasil. Então a gente vai ouvir o Jean Willis agora. Vocês sabem, né, quase todas as pessoas no Brasil sabem que eu abri mão de meu terceiro mandato de deputado federal, seria o meu terceiro mandato consecutivo de deputado federal. Eu abri mão dele por conta de ameaças de morte que eu vinha recebendo há muito tempo, mas que se intensificaram, sobretudo, depois do impeachment da Dilma, mais ainda depois da execução de Marielle Franco.
Então, por conta dessas ameaças de morte que se estendiam à minha família, quer dizer, não eram ameaças só a mim, elas passaram a se dirigir também a membros da minha família, eu então abri mão do meu mandato, né? Não renunciei porque eu não cheguei a investir no mandato, eu abri mão desse mandato para o qual eu fui democraticamente eleito. E isso é muito grave. Eu fiz isso, claro, para preservar minha vida, que é a única que eu tenho, a vida da minha família, e ao mesmo tempo para poder continuar atuando politicamente e intelectualmente em condições de segurança e liberdade, né? Aliás, as últimas notícias que a gente tem acompanhado no Brasil sobre os sicários que executaram Marielle Franco, a ligação desses sicários com as milícias que controlam territórios no Rio de Janeiro e as ligações entre essas milícias e quem ocupa hoje o Palácio do Planalto, lembrando que quem ocupa hoje o Palácio do Planalto sempre me tratou como inimigo e não como adversário político, sempre me difamou, sempre buscou destruir minha reputação. Levando em conta tudo isso, eu estava certo na minha atitude, né? Eu estava certo na minha atitude em sair do Brasil e me preservar, porque é óbvio que eu era um alvo fácil dessas forças que executaram Marielle e que estão agora empoderadas e que são hegemonia no Brasil. Eu sempre tomei as ameaças como uma maneira de me intimidar e me calar, sempre passei por cima delas, continuei atuando, tomava alguns cuidados, como por exemplo não divulgar antecipadamente a agenda, mas não havia solicitado uma proteção, uma escolta. Eu só vinha solicitar uma proteção, na verdade eu nem solicitei, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que destacou uma escolta para me acompanhar depois que Marielle foi executada. E isso porque havia um cálculo de risco e esse cálculo de risco apontava que eu era uma vítima possível das mesmas forças criminosas que executaram Marielle. Então, por isso também a gente entrou com um pedido de medida cautelar junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, porque, tirando essa escolta destacada por Rodrigo Maia, o Estado brasileiro não fez quase nada para investigar nem descobrir as pessoas que estavam por trás das ameaças contra mim. Bom, primeiramente, a gente agradece ao Jean Willis por ter topado contar um pouco dessa história para a gente, entrou em contato com a nossa produção, enviou esse vídeo. E nós também entramos em contato com o Palácio do Planalto para que a Presidência da República se posicionasse diante dessas afirmações que o Jean Willis mencionou durante o seu vídeo, mas a assessoria de imprensa do Planalto informou que o Planalto não iria se pronunciar sobre esse assunto. Bom, a gente vai fazer agora um rápido intervalo aqui no debate e as nossas convidadas continuam com a gente aqui para falar um pouco mais sobre por que o Brasil é o país que mais deixa os defensores de direitos humanos desprotegidos, então não sai daí que a gente já volta. O debate está de volta para analisar a situação de risco que ativistas dos direitos humanos enfrentam no Brasil. Um relatório divulgado em 2018 revela que 110 indígenas foram mortos em apenas um ano. Os dados são referentes a 2017 e têm como base informações da Secretaria Especial de Saúde Indígena. A série Guerreiros da Floresta, exibida aqui no Futura, acompanha a trajetória de algumas etnias pelo país. Vamos agora então entender como o líder indígena Almir Suruí luta para manter viva a tradição de seu povo no estado de Rondônia. A importância do manter minha cultura é porque isso é meu raiz, né? Esse é meu conhecimento, né? Que eu adquiri com meu pai, né? E com a história do próprio meu povo. Claro, é muito bom que a gente tenha como ferramentas a tecnologia, mas para mover a estrutura de você trabalhar com tecnologia é o conhecimento que eu tenho sobre floresta. Pois é, se você ficou curioso, quer saber mais sobre essa série Guerreiros da Floresta, você encontra todos os episódios lá no Futura Play, também está em exibição e ao longo da programação do Futura. Você pode assistir a esse depoimento na íntegra e a outros depoimentos também, que a gente está acompanhando um pouco mais sobre diversas etnias
e sobre a luta social também dessas tribos, desses povos indígenas. Então não perca Guerreiros da Floresta. Agora, contextualizando um pouco, né, a Rayana chegou a mencionar esse dado no nosso primeiro bloco, das 423 pessoas que estão no Programa Federal de Proteção à Testemunha e Defensores dos Direitos Humanos atualmente, o número é 348 que estão ligadas, né, a causas ambientais, quilombolas ou indígenas, que daria aí esse número por volta de 82%, né, como você disse, Rayana, que estão ligados a essas causas e que buscam, né, esse tipo de apoio a partir da sua luta. E a gente sabe que a questão da luta pelo território é histórica no Brasil também, né? Eu queria que a Melisandre falasse um pouquinho sobre isso. Você falou um pouquinho sobre o problema estrutural, de como a gente deve discutir isso e trazer essa discussão mais para perto para que todo mundo consiga se incorporar um pouco mais, né? É importante a gente lembrar aqui da irmã Dorothy Stang, do Chico Mendes, né? Tantos ambientalistas, indígenas e quilombolas que já morreram na luta pela terra no Brasil, né? Não inclusive foi o que originou, né, o que impulsionou a criação dessa política. A gente viu ali na fala do Almir Suruí, né? A relação que esses povos têm com o seu território, ela é uma relação sagrada, ela não é uma relação mercantil, né? Então a gente chama de modos de vida tradicionais, a relação com a floresta e tudo isso. E isso deixa essas populações completamente desprotegidas, justamente porque a terra, o território, os recursos naturais, a água, os minérios, são vistos como mercadoria, né? Então, é um território a ser explorado economicamente, totalmente diferente da visão dessas populações. E a gente soma a isso o fato de estarem em lugares isolados, com baixa institucionalidade, né, política. Então, os poderes, a institucionalidade nesses locais, ela é baixíssima, quando não articulada também criminosamente. Você falou das milícias, né? Mas a pistolagem nos interiores do Brasil também é algo muito semelhante. Então, esse conjunto de fatores coloca essas populações em primeiro lugar, né, na linha de frente de quem está ameaçado. É muito fácil matar uma pessoa que está no meio da floresta. Ela não tem a quem recorrer. Os próprios programas de proteção, né? E eles estão em alguns desses estados, né, que são mais críticos, mas como é que você vai acompanhar uma pessoa que está... Muitos lugares não tem nem internet, até para você sair de carro de um lugar desse, às vezes precisa... Eu queria ouvir da Rayana, que está à frente ao programa também, que acompanha esse programa de proteção a essas pessoas que são ameaçadas, frente a essas dificuldades, muitas vezes, de acesso, a pessoa está no meio da floresta, é ameaçada. Quais são as ferramentas possíveis para tentar protegê-la? Então... É uma problemática ainda, né, dentro do programa, justamente essa questão da frequência dos acessos da comunicação com essas pessoas. Porque a gente depende exclusivamente de ter estrutura, tanto tecnológica como logística, né, para acessar essas pessoas. Então, já teve casos que acompanhamos, que né, está no coração da Amazônia, que só de barco era 24 horas para acessar, e aí alguns lugares precisava de helicóptero para acessar. Então, é um programa que também não tem esse aparato próprio, né? A gente depende até disso, de ajuda, inclusive, de alguns órgãos que sempre nos auxiliam. O IBAMA, por exemplo, que tem, às vezes, helicópteros, bases, né, locais que dá para acessar. Então, a gente carece dessas estruturas de outros órgãos para conseguir acessar. É muito difícil o sinal de telefonia e internet, embora algumas dessas comunidades dispõem desses métodos já para comunicação, né? Mas, mesmo assim, ainda é muito precário nesses locais. Na verdade, assim, a gente, no caso a caso, a gente acaba descobrindo algumas estruturas, algumas possibilidades, né? Não existe um rol específico de ações que eu possa adotar, porque cada caso vai demandar um entendimento da situação diferente e uma adoção de medida diferente. Mas já teve situações em que a gente precisou contatar a Anatel, por exemplo, e a Anatel, colaborando, instalou um telefone público numa aldeia que facilitou, assim, a vida de todo mundo. Mas, na aldeia não, na comunidade indígena, desculpe.
E assim, ainda assim a gente tem equipes, né, que faz esses deslocamentos, que vai em loco, que acompanha essas pessoas, mas até isso também é dificultado por conta das distâncias, né, especialmente na Amazônia, que cabem países dentro de cada um dos estados. Bom, e a sociedade civil, deixa eu só chamar mais uma convidada, já passo para você, Melisandra, porque a sociedade civil também se articula muitas vezes para manter a segurança de quem luta para dar garantias básicas a essas minorias e populações mais vulneráveis. No Ceará, por exemplo, o Centro de Defesa dos Direitos Humanos Antônio Conselheiro trabalha há 35 anos com esse tema, então vou chamar agora para falar com a gente a Rosiana Queiroz. Ela é ativista, representante dessa entidade, vai nos contar um pouquinho sobre os desafios que essa instituição enfrenta para oferecer proteção aos defensores de direitos humanos no Estado. Tudo bem, Rosiana? Bem-vinda ao nosso debate. Tudo bem com você? Tudo bem, é um prazer, uma honra estar no canal Futura, falando sobre a situação e o contexto de ameaça aos ativistas e militantes de direitos humanos desse país. É uma honra para a gente também poder contar com a sua participação e quero já emendar aqui uma pergunta, né? Porque como disse, você atua principalmente no estado do Ceará, a gente também tem comunidades indígenas. Que tipos de ameaças essas populações normalmente sofrem, Rosiana? Olha, aqui no Ceará nós tivemos inicialmente muito focado no interior do estado, comunidades pesqueiras, quilombolas, indígenas, assentamentos, poceiros, muito focado na zona costeira e um pouco na região chamada norte do Ceará, né? E são pessoas oriundas de comunidades tradicionais. Mais recente, de 2015, de 2016 precisamente, 2016 para cá, surgem os casos mais tipicamente urbanos de lideranças comunitárias ameaçadas por seu ativismo em comunidades de periferias, jovens, militantes, pessoas que estão vivendo nas cidades e fazendo lutas por direitos nas cidades, nas periferias principalmente, e que estão também refém de milícias, de crime organizado, estão à mercê da vulnerabilidade em função dessa articulação crime organizado e milícias e violência policial. E isso Rosiana, acaba também aparecendo hoje no Ceará muito fortemente, né? Para a gente exemplificar para quem está acompanhando o nosso debate, a partir de uma denúncia, a partir de algum caso que chega até a instituição, de que forma vocês atuam, então, para tentar defender esses militantes de causas sociais? Bom, o Centro de Direitos Humanos Antônio Conselheiro, ele é uma entidade que tem 36 anos de existência. Agora, atuando na proteção de defensores de direitos humanos ameaçados, tem um pouco mais recente. Trabalhou com pessoas ameaçadas muito na época da ditadura militar e tal, mas assim, com defensores, com ativismo, é recente. A gente opera o Programa Estadual de Proteção a Defensores de Direitos Humanos no Ceará. É uma política pública que é feita da forma de gestão compartilhada. O que cabe a nós, sociedade civil, né? Nessa política pública? Nós vamos às comunidades ameaçadas, nós vamos aos grupos de ativistas e coletivos que estão ameaçados, nós ouvimos os depoimentos, nós avaliamos os níveis de ameaça, de riscos e vulnerabilidades, nós produzimos um parecer e nós, nesse parecer, dizemos se há ameaça, se aquelas ameaças são de militantes, de ativistas, e se tem relação à ameaça com a situação de luta pelos direitos humanos. E, a partir daí, quando esse parecer está pronto, é entregue a um coletivo, uma gestão, chamada Coordenação Estadual de Defensores, que inclui ou não inclui os defensores. Ao incluir, é responsabilidade nossa, da sociedade civil, acompanhar, fazer 3 tipos de acompanhamento. O primeiro, nós damos as orientações de autoproteção.
O que é isso? É uma formação, uma orientação à comunidade, ao grupo e aos defensores de como se autoprotegerem. A segunda, nós construímos com a comunidade, com o grupo, as medidas protetivas oficiais, formais, que órgãos públicos podem ser e eles querem que sejam acionados para resolver parte das situações que geraram as ameaças. E a outra forma é a gente construir com os parceiros mais próximos, entidades, grupos locais mais próximos, como eles podem também colaborar na proteção daquela comunidade que está vivendo o conflito e a ameaça. Rosiana, eu vou interromper você rapidamente. A proteção está longe. Rosiana, eu vou interromper você rapidamente para voltar aqui para o estúdio e perguntar também para a Rayana em relação ao tipo de denúncia, né? A gente falou bastante aqui sobre talvez meio urbano, também sobre a região da Amazônia. Agora, no Nordeste, por exemplo, né? Quem tiver alguma denúncia ou quiser buscar essa ajuda do Serviço de Proteção, qual é o primeiro passo, por onde essa pessoa pode tentar iniciar esse acesso ao serviço? Bom, primeiramente, destacar que o Programa de Proteção a Defensores, qualquer pessoa pode demandar. Diferente do Provita, que tem um rol de órgãos que tem capacidade de demandar o programa, qualquer pessoa que tenha conhecimento de uma situação de ameaça pode demandar o Programa de Proteção. E aí a gente tem em alguns estados uma execução direta, que é o caso, por exemplo, do Ceará, né, por meio da entidade que a Rosiana representa, que tem uma parceria triangulada, governo federal, governo estadual e a entidade. E o governo federal que financia a maior parte desses programas, até nos estados e também o programa federal. Então, esse programa federal atua em todo o território onde não tem programa e aonde tem, cada um ali dentro dos seus limites territoriais. Então, qualquer pessoa pode demandar, eles podem, nos estados que tem o programa, cada um tem os e-mails e eles têm os meios de acesso também presenciais, mas no programa federal pode ser demandado por e-mail mesmo, basta que no e-mail conste um dado de contato dessa pessoa, é importantíssimo, porque se você fala que uma pessoa está ameaçada, a situação é urgente, não nos manda um telefone, a gente fica, não dá para encontrar em qualquer lugar, né? Então, pelo e-mail, no caso, no site do Ministério da Cidadania, por exemplo, você vai encontrar esse endereço. Ou você pode buscar presencialmente também, diretamente numa delegacia? Não são divulgados nas delegacias. É importante que, diante de uma situação de ameaça, a pessoa também procure as estruturas estaduais. Né? No caso, tem uma ameaça, o ideal é que seja feito o registro de um boletim de ocorrência, o que não exclui a necessidade ou possibilidade de também procurar um programa de proteção, né? E aí pode ser demandado por e-mail, eu não sei se eu falo e-mail Pode aqui. falar o e-mail, por favor. defensores@mdh.gov.br defensores@mdh de Ministério dos Direitos Humanos Isso. .gov.br. A gente vai tomar nota e colocar na tela daqui a pouquinho também. A gente recebe esses e-mails, essas denúncias, e se for para um estado onde já tem o programa, a gente vai sempre reencaminhar. Então, não precisa ter o conhecimento de como é toda a estrutura no estado, que a gente sempre faz esse encaminhamento ao estado que tem a competência para atuar. Muito bem. Quero voltar a conversar com a Rosiana. Rosiana, você tem notado que o avanço das investigações muitas vezes diminui a frequência de ameaças? É possível fazer essa relação? Sim, eu trabalhei também no Maranhão. Antes de chegar aqui para coordenar a atividade de proteção a defensores de direitos humanos junto ao Centro de Direitos Humanos Antônio Conselheiro, eu atuei 2 anos na Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, também operando essa política pública lá, nessa forma triangular, como disse a Rayana, de assumir a execução do programa Defensores. E o que eu verifico onde há um efetivo empenho das forças de segurança, das forças de investigação, para ir atrás, para notificar os ameaçadores, para intimar os ameaçadores. Só o processo de intimação aos ameaçadores já cria um clima de recuo das ameaças, entendeu? Nós várias vezes tiramos quando a ameaça é muito alta, a gente tira momentaneamente o defensora do local, enquanto as investigações andam. Na medida que as investigações andavam, já nós devolvíamos o defensora para a localidade.
e o clima já era outro. Por exemplo, hoje, essa semana eu visitei uma comunidade indígena de Pitaguari, houve um atentado contra uma defensora, que é Madalena. Acho que ela deve ter dado depoimento, ou vai dar um depoimento aqui nesse programa. Então, à medida depois a Polícia Federal assumiu as investigações. À medida que a Polícia Federal começou a notificar as pessoas envolvidas, o suspeito, começou a investigar o local, a polícia começou a estar mais presente, houve um recuo das forças que estavam fazendo as ameaças à defensora. Os 3 indígenas lideranças que falamos disseram muito claramente, olha, está mais tranquilo, a gente sabe de onde é que está vindo as ameaças, mas a gente está podendo andar, a gente está podendo sair, a gente está podendo fazer algumas reuniões. Eu voltei a trabalhar, eu não ando sozinho, eu digo sempre para onde eu vou, mas eu estou conseguindo manter minha vida aqui e fazer as reuniões de organização. Isso é fundamental, né, Rosiana, a gente reforçar isso, que de fato, né, você fazer a denúncia, você buscar ajuda, surte sim um efeito e essa proteção acaba deixando essa pessoa muitas vezes retomar suas atividades. Quando há um comprometimento de investigação, efetivamente o grau de ameaça cessa ou diminui sensivelmente. E a experiência que eu tenho é que as investigações andam quando o Ministério Público se envolve efetivamente, entendeu? Então, quando há esse envolvimento, entendeu, do Ministério Público, a investigação flui, entendeu? Rosiana, eu vou precisar interromper você. Eu vou precisar interromper você por conta do nosso horário que está correndo aqui, mas já agradecendo a sua participação e dando parabéns por esse trabalho e que continue aí, na verdade, ajudando essa população que necessita. Então, obrigado por ter aberto um espaço aí na sua agenda, conversar com a gente diretamente de Fortaleza, no Ceará. Obrigada a vocês e vamos tentar manter vivas as vozes ecoando. Marielle, ontem, hoje e sempre. Ok, obrigado, Rosiana. Um abraço para você. E como a Rosiana mencionou, os defensores de causas sociais do Ceará, atendidos pelo Centro de Defesa dos Direitos Humanos Antônio Conselheiro, também explicam como acontecem essas ameaças. Então, a professora indígena Maria Madalena Braga, da etnia Pitaguari, e o pescador João Joventino do Nascimento, da região quilombola do Cumbi, mostram para a gente como é difícil lutar por essas garantias, né, básicas das comunidades em que eles vivem. Então a gente vai ver agora o depoimento deles. Eu tenho uma militância e nessa militância já sofri várias ameaças. Ameaças essas que está com 6 meses, né? Em setembro eu sofri um atentado e esse atentado me deixou psicologicamente, né, meio afetado. O meu estado de saúde não é mais o mesmo, mas eu continuo a lutar em defesa do meu território, dos direitos, né, dos povos indígenas, né, do estado do Ceará, porque é o mais importante para nós indígenas, o objetivo é lutar pela terra. Desde 2009 que eu entrei no programa de proteção, né, e essa minha entrada se deu por conta da minha atuação em defesa, né, dos ecossistemas costeiros, em defesa dos manguezais, em defesa, né, das dunas, ou seja, do nosso modo de vida tradicional, que somos uma comunidade quilombola que tem os seus meios de vida relacionados ao ecossistema costeiro, mais precisamente ao ecossistema manguezal, né? E nesse território ele vem sendo invadido por diversos empreendimentos como a cassinicultura, que é a criação de camarão em cativeiro, a instalação dos parques de energia eólica, e essas atividades elas têm interferido com muita violência no nosso modo de vida. Pois é, agradeço também aos depoimentos que foram enviados para a gente. E aí todo mundo se pergunta também, bom, se a pessoa está num programa de proteção aos defensores dos direitos humanos,
como aparece, não aparece, pode dar depoimento, não pode. Então a gente esclarece aqui que os profissionais que acompanham esses 2 casos permitiram que esses depoimentos fossem exibidos porque avaliaram que isso não afetaria a segurança desses 2 defensores. Mas, por exemplo, adolescentes, vítimas e testemunhas atendidas pelos programas públicos de proteção não podem se expor a situações como essa. Por que não, Rayana? Porque as vítimas e testemunhas e crianças e adolescentes não podem, porque eles fazem parte de programas, né, que são sigilosos e por conta do que gerou a proteção. São pessoas que são colaboradores judiciais, tanto os adolescentes, né, denunciando as diversas situações, né, tanto de participação em algumas facções criminosas, enfim. Da mesma forma no Provita, são pessoas que conhecem, sabem demais e precisam estar escondidas porque a vida delas está em risco e aí o depoimento delas pode vir a prender outras pessoas, né, levar à responsabilização. Então, de fato, esses programas eles têm uma característica bem diferente do Defensores. As pessoas precisam mesmo se esconder, mudar de nome se necessário, vão para outros estados em algumas situações. E o programa Defensores não. A nossa prerrogativa inicial, principal, é manter a pessoa atuando no local de atuação. Porque se a gente esconde essa pessoa, a gente acaba fazendo o que o ameaçador quer, que é que a luta dela se encerre, se pare, né? Então, o programa Defensores trabalha questões de visibilidade também, não só a visibilidade na mídia, mas também a visibilização dessa pessoa junto aos órgãos que podem atuar. Então, às vezes, eles não sabem, né, que a atuação de uma pessoa pode beneficiar toda uma comunidade. E aí a gente promove esses diálogos, informando né, que há essa atuação. E você divulgando a causa, muitas vezes, você acaba ajudando a fortalecer o interesse público por aquele assunto e, de certa forma, protegendo também aquela comunidade. E, além disso, só uma observação, muitas das vezes o fato da pessoa estar incluída no programa, aí vem a questão, a parte simbólica da proteção, que há uma retração, bem dentro do que a Rosiana mesmo explicou. O fato de você saber que tem um programa de proteção, e aí esse nome já intimida um pouco, né? E aí essas pessoas acabam relatando que após a atuação do programa, incidência, até a visita desses técnicos na localidade, faz com que o ameaçador se retraia um pouco, porque ele fica com medo, né? Como assim, esse pessoal chegando, pessoal de Brasília, né? Tem muito disso, pessoal de Brasília, às vezes a gente vai com apoio logístico das polícias, ou Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, dependendo do local. E aí eles veem um carro caracterizado e aí, poxa, calma lá, né? Eu não vou mexer com aquele ali porque ele está protegido aí. Ou seja, vale a pena sim fazer a denúncia, buscar ajuda e proteger essas comunidades, esses defensores de causas ambientais ou direitos humanos. A gente está aqui nessa live no Facebook, se você está nos acompanhando, dia 14 de março de 2019. Tem várias participações aqui, a Eli, a Rosane, a Ana Lúcia, também a Geliane aqui, todos dizendo muito importante esse debate. De fato, muita gente tem dúvidas sobre como funciona, né, esses projetos e programas de proteção, por exemplo. Mas agora a gente vai conferir um destaque da redação. Chegamos a mencionar aqui mais cedo que nessa semana a escritora e filósofa Márcia Tiburi também resolveu deixar o Brasil. Está aí a foto dela no ar com o destaque. Candidata a governadora do estado do Rio em 2018 pelo PT, ela contou que tem sofrido ameaças por sua atuação política e a Márcia Tiburi faz uma residência literária, então, no exterior. E mais um caso, né, como já mencionamos aqui, de relação à questão política. Rayana, o caso da Márcia chegou a ser notificado junto ao programa de proteção a defensores? Olha, Ricardo, certeza absoluta não vou saber te dizer, porque dependendo do estado que a pessoa mora, como eu te falei, tem um programa estadual, e aí esse programa estadual é que faz toda a gestão desses casos estaduais. A Márcia, eu não sei se ela é do Rio de Janeiro. Era residente do Rio, como foi candidata ao governo do estado, né? Bom, não, então o caso dela não chegou a ser demandado ao programa de proteção. É uma política também que, né, a pessoa precisa anuir, né? Então, muitas das vezes, não estou dizendo especificamente em relação ao caso dela, mas que muitas vezes as pessoas também não querem, elas têm o direito de não querer, né, estar dentro de uma política pública. Então, no caso dela, não chegou a ser demandado ao programa, nenhuma medida específica. Mas agora, no Rio de Janeiro, recentemente, a gente conseguiu implantar também um programa de proteção, que antes era acompanhado em âmbito federal. Então, hoje a gente já tem uma execução direta no estado do Rio de Janeiro, sem a participação
financeira do Estado, que geralmente a gente faz dessa forma triangulada, mas no Rio de Janeiro especificamente é governo federal direto com a entidade que faz essa execução. Elisandra, a gente está encaminhando já para o fim do programa. Eu queria uma análise em relação ao ponto de vista da justiça global. A gente já falou aqui do caso da Marielle no comecinho do programa em especial, mas no geral, por conta de toda essa complexidade que a gente viu aqui ao longo dessa hora de programa, né? Da visibilidade do Brasil em relação à Amazônia, por exemplo, aos cuidadores das regiões de comunidades tradicionais, qual imagem ou qual prejuízo a gente tem enquanto país em não levar a sério a defesa de quem defende os direitos humanos e as causas ambientais? Bom, é um prejuízo imenso, né? Não só para a imagem do Brasil, eu acho que também para o que a gente está construindo como ideal, né? Como valor, porque eu acho que tudo que tem acontecido, né? E quando a gente... O caso da Marielle Franco é muito simbólico, né? É o caso da morte de um símbolo de resistência. Então, quando você mata esse símbolo de luta por direitos humanos, quando a gente está falando em direitos humanos, a gente está falando em dignidade humana, você está acabando com qualquer construção política, social possível num país, né? Por isso que a gente está vendo tanta gente deixando o país e tudo mais. Eu acho que chegamos num ponto que não há que se falar mais somente em proteção. A gente já está aqui cada vez mais num debate que fala em proteção holística, né? Proteção psíquica, a gente tem que cuidar da saúde mental, proteção física, né? Segurança residencial, dos locais de trabalho, dos caminhos, dos percursos, segurança digital. Então, é um debate que hoje ele tem evoluído numa velocidade justamente por conta do crescimento dos ataques contra essas pessoas. Então, para nós, o caso da Marielle, ele é simbólico em todos os sentidos. E aí também comentando, demos um passo importante, mas estamos longe de chegar ao final, né? Você menciona em relação à prisão dos dois ex-policiais, dos suspeitos, mas também as perguntas, né, que a própria ONU mencionou nesse comunicado e que, na verdade, todo mundo se faz, é quem mandou matar e por quê. Quem mandou matar e quais as intenções, quais as motivações, né? O que é que está por trás desse crime. É isso que a gente quer saber. Muito bem. A gente vai colocar na tela, então, o endereço que a Rayana tinha mencionado anteriormente. Esse aí, né, Rayana? defensores@mdh, de Ministério dos Direitos Humanos.gov.br. Então, quem pode e deve utilizar esse endereço? Qualquer pessoa que tenha conhecimento de uma situação de um defensor de direitos humanos ameaçado, ou o próprio defensor também, ou em relação a grupos, instituições, entidades da sociedade civil também que tenham conhecimento, podem nos demandar. Basta que nos envie um breve relato para a gente ter condições de até adotar as medidas de proteção iniciais, as que couberem, que forem necessárias, e também um contato válido, uma forma de contato com essa pessoa. Pode ser um telefone de recado de alguma instituição, de uma entidade que o acompanhe na ponta. Então, muitos deles não têm telefones, mas tem uma comissão pastoral da terra, por exemplo, uma terra de direitos que está lá localmente, que acompanha a Justiça Global também. Então, a gente tem esse diálogo. E aí, às vezes, a forma de contato com essa pessoa é o telefone de um representante dessas instituições. Então, qualquer meio de contato válido é importante ser informado para a gente poder contatar essas pessoas. Muito bem, a gente já está aqui com o nosso horário estouradíssimo, mas apesar do assunto ser sério, ser menos sério, qual for, a gente sempre reserva espaço no nosso programa para os memes, que eu acho que eles conseguem resumir bem aí o que a gente tem visto pela internet. Então, rapidamente, esse primeiro meme aí, criticando, né, esses falsos defensores dos direitos humanos, acho que vale aí essa imagem que é usada para tantos outros memes. De fato, a gente tem que ficar atento aí para quem está de verdade atrás dos direitos humanos ou não. E aí, quando dizem que direitos humanos só defendem bandidos, olha a carinha da Chloe aí. É isso mesmo? Chloe não concorda, né? Bom, quero agradecer às nossas convidadas aqui no estúdio hoje. Muito obrigado por essa discussão tão importante, nesse dia tão importante também, 14 de março de 2019, que marca um ano das execuções de Marielle Franco e de Anderson Gomes e que ainda buscamos por tantas respostas dos casos deles e de tantos outros e que a gente espera aqui voltar a tratar desse assunto com menos defensores dos direitos humanos sendo ameaçados no Brasil.
Mas por agora, obrigado pela participação. Valeu. Obrigada. Muito obrigada. Muito bom. Você de casa ou de onde estiver acompanhando o nosso programa, já sabe que tem debate toda semana ao vivo no Facebook do Futura, toda quinta e toda terça na tela da TV. Beijos e abraços e até a próxima.